sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente, o plano dos teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueça de que, talvez nesta noite, pedirá o Senhor a tua alma. Ó Senhor, Deus, causa primária de todos os seres e coisas, fonte da vida, una, força soberana do universo, luz eterna que brilha em todo o universo. A Ti, Senhor, todo o nosso sentimento de reverência, de amor, de entrega. A Ti, Senhor, toda o nosso amor profundo, que nossas almas, Senhor, nesse instante, se expandam em direção ao Teu infinito foco. Ó gloriosa força, ó glorioso poder, derrama a Sua vibração de luz no meio de nós. Envia Teu Espírito Divino, Senhor, nessa Assembleia. Auxilia no aceleramento da regeneração deste planeta. Inspira todos os homens de bem. Resgata-nos, Senhor, de nosso egoísmo profundo. Abre a nossa percepção, Senhor, para a intuição dos maiores da espiritualidade. Alimenta a nossa fé, a nossa convicção do caminho do bem. Inspira-nos, Senhor, para que possamos amar como Cristo amou, servir como Cristo serviu, compreender como Cristo compreendeu. Que a Tua presença amorosa, Pai, que possa tomar conta desta reunião, derramar sobre nós banhos de energia vindo do astral superior. Que os Espíritos Consoladores, das falanges luminosas, que dirige os destinos do nosso planeta, em nome do Cristo, em nome de Jesus, possa estar conosco, nos envolvendo numa atmosfera de luz, de paz e de harmonia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, meus irmãos, diante de uma mensagem dessa, a mensagem em si, maravilhosa, de um espírito sábio como Emmanuel, vamos começar nossos estudos. Uma mensagem que a gente deveria ler todos os dias. Eu, pelo menos, precisaria ler todos os dias. Então vamos começar o capítulo 19. A gente vai começar o passe, né? Ele está dizendo tudo que pede. Se a pessoa vem para o passe, pede, faz aquilo tudo ali. Exatamente. Né? Tem essa trajetória de pedir, mas está fazendo, chega lá fora, está fazendo tudo o contrário. Trabalhando o passe que ela está tomando. Então, Lucimar, você tomou a palavra? Pode ler e começar com a gente. Capítulo 19, né? Passe. Em todas as reuniões do grupo, junto ao qual funciona Alexandre com atribuições de orientador, vários são os serviços que se desdobram sob a responsabilidade dos companheiros desencarnados. Nem sempre me foi possível estudá-los separadamente. Todavia, respeito a alguns deles, não me furtei ao desejo forte de receber elucidações do respeitado instrutor. Um desses serviços era o de passos magnéticos ministrados aos frequentadores da casa. O trabalho era atendido por 6 entidades envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes.
falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituía em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Indagando de Alexandre relativamente àquela sessão de atividade espiritual, indicando-lhes os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com a bondade de sempre. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético e comparecem aqui para a dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas, que exige muito critério e responsabilidade. Esses trabalhadores, interroguei, apresentam requisitos especiais? Sim, explicou o mentor amigo. Na execução da tarefa que lhes é subordinada, não basta a vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Tá bom. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço, se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético, na crosta ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimento, acendrado amor ao semelhante, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos nem em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir, quando, na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude à assistência prestada pelos benfeitores de nosso círculo de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Ouvindo as considerações do orientador, lembrei-me que, de fato, vez por outra, via-o-se nas reuniões costumeiras do grupo dos médicos passistas, em serviço, acompanhado de perto pelas entidades referidas. Valia-me, então, do ensejo para intensificar o meu aprendizado. Os amigos encarnados, perguntei, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno neste sentido, respondeu o orientador, porquanto, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades do nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de serviço espontaneamente. Muitos não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas e não um serviço do bem, que pede do candidato o esforço laborioso do começo. Tá bom. Claro que
referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor de nossos trabalhos normais. Entretanto, se algum deles vem ao nosso encontro solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? Interroguei curioso. Perfeitamente, aduziu Alexandre atencioso, desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto de que se faz merecedor. Não longe de nós permaneciam os técnicos espirituais do auxílio magnético em atividade metódica. Reconhecia-lhes nos trabalhos silenciosos um mundo novo de ensinamentos, convidando-me a experiências proveitosas. Todavia, anotando as explicações do instrutor, ponderei quanto à possibilidade de contribuição pelo esclarecimento de algum amigo encarnado em face do assunto e perguntei: quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação de nossa boa vontade real a serviço do próximo? O orientador percebeu-me a intenção e elucidou de pronto. Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente, para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Já está, então pode continuar. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Um sistema nervoso, esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas a par dos requisitos de ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto ao aparelho gastrointestinal, interessado à intimidade das células. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. O mentor fez uma pausa mais longa, observando em mim o efeito de suas palavras e concluiu:
levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos. Porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes, recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. Muito bem. Então, André Luiz, com o intuito de nos instruir sobre a questão do passe, toma contato então com esse trabalho na instituição a que Alexandre dirige. Primeira coisa que eu queria salientar é esse túnicas muito alvas, quer dizer, túnicas brilhantes, muito brancas. Esse muito brancas, ele está se referindo, está escondendo aí que elas estão brilhando. Porque não existe muito branco. Branco é branco. Mas quando ele está falando em muito alvas, ele está falando reluzente. Algo de uma vibração superior. Então ele fala também que as pessoas, ao entrar no recinto, recebiam o toque salutar. Então, um ambiente em que você consiga tornar aquele ambiente de vibrações superiores, você permite a ação do plano superior. Então, as reuniões, tanto públicas quanto internas, elas precisam, para que nós sejamos bem auxiliados, serem envolvidas com uma vibração superior. Porque a vibração superior faz com que nós elevemos a nossa vibração e consigamos entrar em contato com os benfeitores espirituais, que uma vez que nós tenhamos sintonia com eles, podem nos auxiliar mais. Então, a melhor sintonia permite um auxílio melhor. E ele diz logo abaixo: aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético. É uma coisa que a gente também precisa repassar isso. Os espíritos têm especialidades, são técnicos de função. Então, eles se especializam nos seus trabalhos. Esses especialistas, eles, como ele vai dizer mais à frente, vão trabalhar com pessoas que se candidatam ao trabalho. E aí ele diz assim, ele diz em algum momento sobre quando o encarnado se candidata a serviço. E isso faz com que a espiritualidade designe a ele um trabalhador, um técnico desse, para trabalhar especificamente com as energias radiantes. Essa designação do encarnado ao trabalho não é que nós possamos ter contato com o plano superior e vamos pedir, eu preciso de um espírito para trabalhar comigo no passe. Não é assim. A nossa intenção e o nosso trabalho, por sintonia, faz com que a gente entre em contato com espíritos afins. Então, a intencionalidade, o nosso desejo, a nossa vontade e o nosso trabalho é que, de fato, permitirão que nós entremos em sintonia com esses espíritos. Aí ele diz os valores que esses espíritos têm para poderem estar fazendo isso lá no plano espiritual. Padrão superior de elevação mental contínua. Isso significa
que os nossos amigos se mantêm num nível de pensamento contínuo. Eles não têm aquilo que a gente tem constantemente, que são os gaps. A gente ora estava pensando bem, aí acontece alguma coisa, vê alguma coisa, pensa alguma coisa, a mente. Aí a gente daqui a pouco vem para cá, aí entra em contato com alguém, aí a mente. Aí daqui a pouco você leva um pouquinho, vem tomar um passe, aí daqui a pouco vai para casa, entra em guerra, a mente. Aí vê um filme, aí a mente. Aí depois mantém, escuta a Rádio Rio de Janeiro, aí depois toca o telefone, aí aparece alguém, não sei o quê, aí a gente fica assim, né? Já esses espíritos, eles ficam estáveis. Olha, um pouquinho mais aqui. A curva deles é sempre para cima. Eles não têm essas mudanças. Exato. Isso é possível ao encarnado? O que vocês acham? Sempre lá em cima. Você imagina o teu melhor dia, de melhor vibração que você já teve na vida. Não. Você conseguiria manter? Isso é possível encarnado manter isso? Não, por causa de fatores externos. E por que os fatores externos porque aí vai nos afetam tanto ainda? Toca o telefone. Como seres imperfeitos são, não há condições de... Com certeza. Não, tudo bem, nós somos seres imperfeitos e eu sei, mais do que ninguém, que não é possível. Agora, nós estamos aqui num debate no seguinte... Por mais que eu me esforce em manter naquele padrão, estou falando, por mais que eu me esforce, isso aí é um esforço que eu venho fazendo às quarta-feiras. Principalmente, eu começo com a minha quarta-feira, eu quero começar no meu padrão. Eu já estou evitando de fazer determinadas coisas externas para poder manter. Mas os fatores externos vêm sempre de encontro, fazendo aquelas quedazinhas assim bonitinhas. E o que você, já que nós estamos aí gravando, orientaria para que uma pessoa, não estou falando de você está orientando pessoas, você está aqui orientando, vai sair. O que você acha que uma pessoa deveria fazer para manter esse padrão sempre elevado? Na sua opinião, Cecília? Meu filho, para manter esse padrão bem elevado, a pessoa tem que ter um ótimo equilíbrio, manter uma boa sintonia, ter uma boa sintonia mental. E um ótimo equilíbrio, porque a pessoa que está em sintonia e no seu equilíbrio, ela muitas vezes, fatores externos, até chega, mas ela não tem quedas, mas não muito violentas. Agora eu vou fazer a mesma pergunta para o Lucimar. Na sua opinião, Lucimar, o que você está fazendo aí no estudo? Para a gente manter esse padrão de elevação contínua, ou pelo menos não está para aqui manter nele. O que você sugere? Está dando a sua sugestão. Eu acho que a gente tem que estar sempre se vigiando para poder manter o padrão. Porque imperfeito nós somos. Sabemos das nossas dificuldades, né? O orgulho ainda é muito renitente em nós. Então, qualquer um pisa no pé, um empurrão daqui, um passa na nossa frente, né? A gente está na fila do elevador, vem dois, entra de dois logo. Quer dizer, tudo isso aqui dá aquela coisa assim, gente, essas coisinhas minúsculas do dia a dia vai fazendo, se a gente não tiver uma certa vigilância, uma certa compreensão, manter aquele equilíbrio, a gente vai estar toda hora se resvalando. É claro que a gente deve manter em prece, meditação, é só por alguns minutos. Sim. Mas quando a gente levanta, que abre uma página, lê aquela página, se prepara de manhã e vai tentando manter aquele conselho que a espiritualidade deu ao longo do dia, eu acho que aí as coisas ficam melhor. A gente sabe que tem um compromisso
aí a gente, né, vai respeitando. Você sugeriria? Olha, para aquela pessoa que fica em casa, escutando a Rio de Janeiro, lá absolvida com seus trabalhos de casa, é fácil. É mais fácil sem controlar. Agora, as pessoas que lidam com o público, que têm que sair para trabalhar, por mais que haja vigilância e oração, você sempre... Mas o que você sugeriria para as pessoas que saem para trabalhar, para que elas pudessem manter esse elevado nível de vibração mental? Não é a desculpa porque não faz, mas eu estou perguntando assim, o que você sugere para que a gente mantenha? Uma sugestão. Eu preciso disso. Você acredita? Eu acho que a pessoa tem que manter o equilíbrio, tentar manter o equilíbrio. Como manter o equilíbrio? Não são sugestões, não precisa dizer que você faz, não. Só que você... eu acho que mantendo o equilíbrio, fazendo bem ao próximo, ajudando, entendeu? Eu penso assim. E a senhora, dona Francisca, o que a senhora sugere? É difícil. Sugere nada não? Então vamos lá. Aí ele diz também, grande domínio de si mesmo. Grande domínio de si mesmo quer dizer que a gente possa não ter rompantes, agressividade, né, fora, né, não ter momentos que pula em cima do pescoço, ou revides, né, ou gritaria. Tudo isso é domínio sobre si mesmo. Equilíbrio de sentimentos. Tá, você consegue dominar isso uma vez, duas. Não, tudo bem, até a gente se esforça. Os rompantes, não, você falou rompante que aquela pulsa veio direto. Não, mas eu mulher falo do que eu rompante. conheço bem, né? A rompante porque aquela pulsa caiu primeiro. Porque a minha mãe não conhecia. Vou perguntar a vocês uma coisa. Vocês já tiveram algum tipo de experiência espiritual, de uma presença de luz, de uma vibração superior, que faz às vezes a gente se sentir assim elevado, ou até chorar? A senhora já teve alguma experiência assim? Algo assim que muito bonito, muito elevado, que mexesse com o nosso coração, com a nossa vibração, até você sentindo aquela vibração superior. Vocês nunca tiveram uma emoção, um contato com o plano superior, espiritual superior? Você sente aquela vibração superior? Não, só em sonho, teve uma vez. Não, mas já teve alguma coisa? Em Que sonho. você possa lembrar agora. A gente precisa... Mas isso é o que eu quero dizer o seguinte. Vou contar 2 casos meus, pessoais. Talvez ajude. Vou contar 3 casos. Eu estava numa crisma, numa primeira comunhão, num batismo, diante do simbolismo do que é o batismo, que a gente conhece, diante do simbolismo que é o batismo, eu estava lá na igreja católica e eu via as pessoas e todas elas estavam preocupadas não com o que havia no simbolismo, mas sim com o churrasco que ia ter, com aquilo acabar logo. Eu não vi nenhuma vibração diferente, eu vi aquilo ali. E a gente não tem batismo na doutrina espírita. Não tem batismo, não tem ritual de forma alguma, porque os rituais não são necessários. Você não precisa de nenhum tipo de ritual para estar em contato com Deus. No entanto, a gente sabe que lá eles têm, e aquilo significa alguma coisa, tem um significado. Então eu comecei a pensar, meu Deus, esse é um simbolismo do batismo, de um encontro contigo, que eu possa entrar agora no encontro contigo e entrar em sintonia com a entidade mais superior que tiver neste ambiente. De energia. Eu comecei, aquilo me tomou uma vibração superior, eu comecei a sentir
uma vibração, uma coisa, como se tivesse tudo luz, luz. E eu comecei a querer chorar naquilo ali. E quanto mais aquilo me tomava, que eles no cristianismo chamaria de o Espírito Santo, quanto mais aquilo me tomava, mais eu sentia abaixo a vibração dos outros. Era muito estranho. Eu sentia a diferença vibratória entre aquilo que, não eu, né, mas a entidade que estava me envolvendo e as pessoas que não estavam nem aí. E aí eu tive que controlar o meu choro, porque as lágrimas começaram a cair, porque a gente quando está... É horrível. E aquela elevação, eu falei, que coisa maravilhosa, meu Deus. Essa foi uma experiência. A segunda, o Grupo Espírita Regeneração iria fazer 100 anos. E rolou a boca pequena. Na época, havia um companheiro nosso, não sei se você conheceu, o Gilberto do Caridade, conheceu? Sim, o branco da calça. Ele ligou pra gente. Não, foi o Zezinho, você conheceu o Zezinho? O Zezinho ligou dizendo que o Divaldo iria fazer a palestra. Não foi divulgado em Rio de Janeiro, era uma coisa assim. Porque senão, era 100 anos, o Divaldo ia vir ao Rio, não era dentro da caravana do Divaldo. O Divaldo ia vir ao Rio para fazer a palestra. E quem inaugurou o Grupo Espírita Regeneração? Você sabe? Há 100 anos atrás? Naquele ano. Eu sei que o Bezerra de Menezes trabalhou lá, né? Não, ele fundou o Grupo Espírita. Ele é o fundador. O Grupo Espírita, o Grupo Regeneração, ele era dentro da Federação Espírita Brasileira. Com o passar do tempo, ele era um grupo que se reunia dentro da Federação Espírita, fundado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Depois eles foram para ali, para Maracanã, e criaram a Casa Espírita. Então eu falei assim com a Andréia, não sei se o Sérgio ou a Mônica estavam, mas eu sei que o Elinho e a Carla estavam. Falei, olha, se tem uma chance do Divaldo incorporar o Dr. Bezerra, vai ser lá. Você foi com a gente, Mônica? Não. Se situa. Não, se situa. Aí nós fizemos uma mini caravana aqui da mocidade. Eu me lembro que foi eu, com certeza. Eu me lembro que foi eu, Andréia, minha esposa, e a Carla. Essas 3 pessoas eu sei que nós fomos. E aí o centro estava assim. As mais altas autoridades do movimento espírita, na época o presidente era o Giovanni Borges, estava lá, o Gerson Simões Monteiro, um monte de gente. E a gente lá, né? E aí ele conta a história do Grupo Espírita, a história da Casa de Benefícios, eu não vou contar agora, e no final vem o Dr. Bezerra de Menezes. Quando o Divaldo incorpora o Dr. Bezerra de Menezes, a vibração do ambiente se modificou todinho. Ficou uma coisa assim, fluídica, quintessenciada. Parecia que estava tudo ozonizado. E tudo elevava para cima, para mais alto, para superior. E aí, aquilo tomando conta da gente, a única reação minha, de todo mundo que eu olhava, foi chorar. Porque a vibração era muito alta. Todo mundo chorou. E aí o Dr. Bezerra deu aquela mensagem. Um ambiente impregnado de amor, sabe? Maravilhoso esse dia. Então eu acho que para o nosso tempo tá. Poderia ter mais uma ou outra. Por que eu quis contar isso? Porque uma das técnicas que um padre, Antônio Melo, não foi Antônio Melo, foi um outro padre, um padre conhecido no meio católico, no meio espírita é totalmente desconhecido, é Inácio Laranhaga. Alguém já ouviu falar dele? Não. Ele dá uma técnica que é a seguinte: pega uma experiência superior que você já teve, como essas que eu relatei. Hein, Cecília? Está escutando? E traz para a tua memória. Está entendendo, Lucimano? Traz para a tua memória como eu fiz agora. Ao relatar a primeira experiência, eu já me senti uma vibraçãozinha. Claro que não é a mesma coisa, não chega nem perto. Mas quando você evoca essa lembrança de uma experiência com plano superior,
você consegue elevar um pouco o teu padrão mental. Está entendendo? É um exercício que funciona. Está entendendo, dona Francisca? Esse exercício funciona. E vale a pena nós investirmos nele. Por quê? Porque ele faz com que o padrão superior interno nosso melhore. Porque é um encontro, né, da nossa vibração com o plano espiritual. Exatamente. Porque a gente tem que ir a Deus. Porque a gente às vezes faz uma prece assim, tão rasteirinha. Não, mas tem que partir de nós uma vontade, uma coisa, né, bem intensa, porque vai em direção que rompa as barreiras, que a gente sabe que existem as barreiras atmosféricas, né, as vibrações peçonhentas, os pensamentos das pessoas, para que haja aquele encontro no nosso pensamento com a divindade. É como se a gente saísse do planeta Terra e buscasse uma fonte. É tanto que eu não me esqueço do dia que eu saí do corpo e vi aquela estrela brilhando fora do apartamento onde eu estava, lá onde eu durmo, e é aquela luz, só que era uma luz, uma estrela, ela era linda, brilhante, mas ela não era tão perfeita. Aí depois eu analisando, eu achei assim, eu acho que era as condições atmosféricas, né, do planeta, mas eu sabia que tinha uma estrela muito intensa ali acima de mim. E eu me vi, nunca tive não, eu já tive sim uma visão de minha fora do corpo, mas essa foi nítida, que eu vi assim o telhado do apartamento e eu fora vendo aquela luz em cima. Muito intensa. Às vezes luz e tudo mais, mas essa vibração intensa. Que mexa com você. As emoções assim, eu já tive várias agora. Olha, não sei o que é. Agora, veja bem, a gente precisa entender o seguinte, continuando. Fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Isso eles lá no plano superior. Como ele mesmo diz, para nós, a boa vontade supre essas deficiências que nós não temos. Mas, como ele diz aqui, não é um acontecimento miraculoso, é um serviço do bem. A palavra serviço nos remete à ação, que pede do candidato esforço. Então, o trabalho do passe, ele pede do candidato o esforço. Ao contrário do trabalho de psicofonia e de psicografia, o passe, ele não é passivo. Engraçado, né? Passe não é passivo. O passe exige do candidato um esforço no seu crescimento. Esse esforço, como ele diz aqui, ó, logo abaixo disso que eu estou falando, se algum deles vem ao nosso encontro, eu sublinho isso, esse vem ao nosso encontro, o que isso quer dizer? Isso passa uma informação aí pra gente. O que é isso? É você que quer. É você que quer. É você que quer. Você está aqui porque você quer. Você está aqui porque você quer? Eu tô. Então você está indo ao encontro deles. Eles não estão te obrigando. Veja bem, você disse que quer estar aqui. Está entendendo? Olha só, para estar aqui, estar bem, precisa disso, daquilo e daquilo. Aí ele diz, deles, se algum, que já é um reduzido, algum, deles vem ao nosso encontro, solicitando admissão às tarefas de auxílio, receberá nossa melhor orientação. Desde que o interesse dele, interesse nosso, eu venho aqui porque quero, é meu interesse, seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. O que é qualquer preocupação transitória? Coisas passageiras, coisas corriqueiras. Meus interesses. O meu interesse na busca pelo contato
com essas entidades sábias e benevolentes, não tem nenhum interesse para que eu recobre minha saúde, para que a pessoa mude, meu companheiro ou minha companheira mude. Não, eu estou indo lá para ver se a minha esposa muda, ou para ver se o meu marido muda, ou estou indo lá para ver se eu melhoro a minha situação financeira, ou ganho um emprego, ou ganho um marido, ou uma mulher nova. Isso tudo é preocupação rasteira. Está entendendo? O meu interesse qual é? Eu quero estar ali, eu quero participar. Poxa, tem um negócio de luz ali, a luz está vibrando, eu quero estar lá. Eu não quero estar lá porque eu tenho problemas, porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Estar lá não tem que ter um porquê. Eu estar lá, precisa estar lá, porque eu quero participar do banquete de luz, com amor. Eu quero o quê? Como esses companheiros trabalham em silêncio, eu quero, ele diz aqui, ó, agora eu não sublinhei, eu quero assistir os outros. O meu desejo de expandir esse sentimento de amor, de carinho, de socorro, não tem condições. Eu não estou aqui porque eu estou esperando que o meu avô desencarnado seja socorrido. Eu não estou aqui porque eu quero ser socorrido. Estou aqui porque o meu desejo sincero é socorrer as pessoas. E aí, quando isso acontece, eu sou socorrido, meus parentes são socorridos ao longo do tempo. E muitas vezes eu vou ver o socorro sendo feito. Mas não é essa a minha motivação. A minha motivação está lá onde está a luz. Eu não quero mais estar onde eu estava ontem, porque aquilo ali eu já vi que traz dor, problema e dívida. É quando a gente deixa de ser servido e passa a escolher servir. Quando a gente muda essa dinâmica, eu não estou lá para colher méritos, não estou lá para se fazer de bonzinho. Estou lá porque há algo maior. Servir é a minha motivação. E nesse serviço desinteressado é que consigo perceber a minha transformação. Muito mais do que assim, você faz e você recebe que vai vir um bênção. Isso aí é certo. Mas a bênção da transformação interna que faz uma grande diferença. E isso você consegue perceber servindo, né? Bota esse coisa aí, apontado aí.